Olá, bom dia, irmãos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Desejo a vocês um feliz 2023, que Deus possa nos dirigir e conduzir neste novo ano que se inicia e que nós sintamos, a mão protetora de Deus guiando os nossos passos. Esse é o meu desejo de todo o meu coração a cada um de vocês. Nós vamos estudar então a primeira lição do ano de 2023, desse primeiro bimestre, sábado 7 de janeiro de 2023. O título da mesma é A Palavra de Deus para a Humanidade Hoje. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bom, nesse verso nós já vemos aqui, uma profundidade muito grande, na qual Jeremias ele faz menção sobre nós confiarmos no ser humano, nós corremos grande risco quando confiamos no ser humano, pois o ser humano é pecador, fomos concebidos em pecado e somos pecadores e estamos lutando, para sair dessa condição. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, sob o domínio desse mundo, nós somos pecadores, sujeitos a falharmos, a errarmos e a entristecer outras pessoas, enfim. Mas aqui diz, que se nós confiarmos no homem, nós corremos o risco de nos apartar, de o nosso coração se apartar do Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado, pois quando nós confiamos, em outra pessoa que é igual a nós, que nós sabemos que nós somos falíveis também, essa pessoa não vai ser diferente, Por melhor que seja essa pessoa, às vezes ela nos decepciona. Vamos ver o que essa lição tem mais para nós? A Ciência do Bom Viver, página 486, diz assim: em sua misericórdia e fidelidade, Deus muitas vezes permite que aqueles em quem confiamos nos decepcionem, com o objetivo de que compreendamos a loucura de confiar no homem e fazer da carne o nosso braço. Então é isso, exatamente o que eu acabei de falar. Às vezes aquelas pessoas que nós mais consideramos, que pensamos que ela é confiável, ela às vezes nos decepciona. Por quê? Porque estamos todos na mesma condição de pecadores, e falíveis, infelizmente. Primeiro tópico: como a Bíblia foi entregue. Aqui vem falando, nesse primeiro tópico, vem falando como se deu a escritura da Bíblia, como a Bíblia chegou até os homens. Diz assim, a 1a, de que maneira Deus concedeu as escrituras? Eu acho que a resposta ela cabe bem dentro dessa pergunta é 2 Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. Então, toda a Escritura, em 2 Timóteo 3,16, diz que é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, de que maneira Deus concedeu as Escrituras? Através do seu Santo Espírito, inspirando outros homens a escrever e falar dessas verdades bíblicas, Dessas verdades bíblicas que são inspiradas por Deus. Diz assim ainda: as palavras da Bíblia não são inspiradas, mas os homens sim. Interessante, os quais, sob a influência do Espírito Santo, imbuídos de impressões e pensamentos. Então, os homens são inspirados sobre a influência do Espírito Santo, a sofrerem impressões e pensamentos positivos, no sentido de difundir a palavra de Deus. Aqui diz assim: a mente divina é difusa. O que quer dizer difuso? Difuso quer dizer difundido, espalhado, propagado, que se utiliza excessivamente da palavra. Então, Deus ele se utiliza excessivamente da palavra. Tanto que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Deus ele se faz conhecer através da palavra. E agora, essa sendo inspirada a nós
com a influência do Santo Espírito, nós podemos espalhá-la, difudi-la, propagá-la, porque esse é o objetivo do Evangelho de Cristo, né? Se tornar conhecido a todas as pessoas. Vamos a 1b? Ao buscarmos a orientação de Deus, o que devemos entender sobre sonhos e visões? Aqui nós temos o verso de Deuteronômio 13, de 1 a 5, eu não vou ler ele na íntegra, mas vou ler alguns versículos. Diz assim: quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Deus vos prova para saber se amais o vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos chegareis. Então, aqui diz que nós devemos tomar cuidado quando aparece alguém, né, falando que tem um sinal, um sonho provindo da parte de Deus para você. Nós não devemos confiar. Diz que nós não devemos confiar, ainda mais se essa pessoa fizer a sugestão de irmos ter com outros deuses, né? Isso pode ser até mesmo um ser humano. Nós sabemos que existe cartomantes, necromantes, videntes, né? Pessoas que se dizem inspiradas para revelar, fazer revelação às pessoas. Então, aqui Deus diz que está nos provando para saber se nós amamos Ele e se confiamos, né, na sua promessa, né, na sua direção. Então, nós não devemos ir após essas pessoas, não devemos acreditar nelas. Jeremias 29:8 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais. Então, quando uma pessoa aparecer muito com essa conversa, né, eu sonhei, Deus fala comigo e tal, nós devemos provar os espíritos, porque muitas vezes isso não provém de Deus, é o inimigo usando aquela pessoa para poder propagar uma mentira, né, dizendo que é da parte de Deus. 1c. Quais são outras causas prováveis para os sonhos? Diz aqui em Eclesiastes 5, 3 e 7, que explica muito bem, né, uma das causas dos sonhos, que diz assim: porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Então diz que de muita ocupação, às vezes muitos afazeres, nós somos levados a sonhar mesmo, né? Ficamos sonhando, né, com a lida do dia ou com outros tipos de pensamentos que associam, né, aquele dia que nós vivemos, e achamos que às vezes é alguma coisa da parte de Deus, mas às vezes não é, às vezes é só simplesmente, né, canseira, né, enfado, né, e faz com que a gente sonhe. Mas diz aqui, que nós devemos temer a Deus. Não devemos ficar preocupados com algum tipo de sonho que nós tenhamos, pensando que todo sonho que nós temos é da parte de Deus. Nem sempre é, ok? 1b. Como devemos avaliar os profetas? 1 Coríntios 14, 32 e Isaías 8, 19 e 20. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, os adivinhos que chilreiam e murmuram dentre os dentes, não recorrerá o povo ao seu Deus a favor dos vivos? Interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alvo. Então como eu disse, né? Existem necromantes, cartomantes, videntes, e nós não devemos ir após essas pessoas. Devemos confiar em Deus, nas promessas de Deus, na direção divina, e tudo que Ele quer que nós saibamos está explícito na sua palavra. Então já foi revelado para nós o que nós devemos fazer, como nós devemos agir, e devemos deixar o Santo Espírito do Senhor nos conduzir. Não crermos em qualquer
em qualquer palavra que outra pessoa possa nos dizer. Nós devemos provar de se há verdade, se há veracidade naquilo que estão sendo dito para nós. Eu desejo um bom dia para vocês, de novo, né? E que o Senhor nos abençoe e amanhã nós nos encontramos novamente.